Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muito prazer, é com muita alegria, é com muita satisfação, é com muito amor que nós estamos novamente reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje não seria mais conveniente para o nosso reencontro, porque é um Evangelho que fala da ressurreição, é a transfiguração de Jesus Cristo, e portanto uma mostra do que é a ressurreição, e é sobre isso que nós iremos refletir na noite de hoje. Mas antes de ouvirmos a Santa Palavra de Deus, antes de recebermos o Deus vivo na Eucaristia, eu gostaria de convidar cada um de nós a um pequeno exame de consciência. Vamos olhar um pouquinho para a semana que passou e vamos nos perguntar: qual foi a minha falha? O que eu fiz de não tão bom nessa semana? Vamos apresentar isso a Deus nesse momento que está aqui conosco. O que eu fiz que talvez não tenha agradado ao outro e a Deus? Vamos nos perguntar também o que eu não fiz, mas deveria ter feito. Qual foi a minha omissão nessa semana que passou? E que talvez eu possa fazer na semana que está por vir. Mas também vamos nos perguntar e apresentar para Deus o que eu fiz de bom essa semana. O que eu fiz que com certeza deixou pessoas felizes, mais alegres, mais contentes e, é claro, alegrou o coração de Deus. Qual foi o ato de amor que eu posso apresentar para Deus nesse momento? E no desejo de sermos pessoas melhores, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, todo amoroso, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Em silêncio, vamos depositar no coração de Deus os nossos pedidos, as nossas intenções, aquilo que nós queremos que Deus interceda por nós. Juntamente com os pedidos e intenções de cada um de vocês, nós celebramos essa missa pelos 30 dias de falecimento de Ivone Zapparoli Latini, correto? Celebramos também pela alma de Maria Jupira, em oração pela saúde do querido Bruno Carrara Felipe, pela saúde da família Periel, e de modo especial celebramos essa missa com muita honra pelo pequeno Chico Francisco Guedes Condrim,
nosso super Chico, nosso pequeno grande Chico, que passou por esse mundo aqui e nos deixou fisicamente, mas eu tenho certeza que vai continuar acompanhando-nos espiritualmente e aqui protegidos. Reunindo todos esses nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Deus da vida, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentar nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Alguém se oferece para ler o salmo? Ler? Alguém se ofereceu, obrigado. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a nossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a nossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a nossa salvação. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a nossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a nossa salvação. Vamos ficar de pé para a aclamação do Evangelho. O Senhor esteja conosco. Evangelho segundo Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, e não a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Estas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um momentinho.
Queridas irmãs, queridos irmãos, eu tenho assim, sempre tive o hábito de circular entre vocês enquanto eu faço a reflexão do Evangelho, mas nós temos uma limitação de fio aqui, nós não temos ainda um telefone, microfone sem fio, então tenham paciência que a gente vai acertando as coisas aos poucos. O que nós tivemos no Evangelho de hoje? Nós tivemos uma antecipação do que vai ser a Páscoa. Nós tivemos uma antecipação da ressurreição. O Cristo quis apresentar a alguns discípulos como é isso, como é ressuscitar. E o que aconteceu aqui? Antes eu quero chamar a atenção de vocês para quem lê os Evangelhos. Nós acabamos de proclamar o Evangelho de Mateus. E Mateus, toda vez que ele tem algo de muito importante a dizer, ele coloca Jesus numa alta montanha. Então isso não significa necessariamente que Jesus tenha ido a uma montanha, mas ele faz isso para chamar a atenção. Então sempre quando vocês lerem no Evangelho de Mateus, Jesus subiu a montanha, é Mateus querendo dizer para vocês, olha, prestem atenção, que agora vem algo de muito importante, que é o que veio mesmo. Então Jesus sobe a montanha e ele se transfigura diante de 3 discípulos. E ao se transfigurar, ele mostra o que é a ressurreição. A ressurreição, a qual, infelizmente, nós damos o nome triste de morte. Porque, na verdade, a ressurreição acontece justamente quando nós fazemos essa transição a qual nós damos o nome de morte, porque a mamãe de vocês fez, porque o pequeno Chico fez. Ele fez uma transição para uma dimensão superior. E o que acontece com essa pessoa que faz essa transição para uma dimensão superior? Ela se ilumina, ela se torna um ser iluminado. Imaginem a mamãe com as suas qualidades e os seus defeitos. Como todos nós temos qualidades e defeitos. Imagina o Chico com as suas alegrias e os seus sofrimentos também que ele teve, não é? As suas barras aqui. Hoje, eles são seres iluminados. A mamãe é ser iluminada hoje. O Chico é um anjinho iluminado hoje. Por isso que eu digo que ele não vai deixar vocês. Ele vai estar muito perto de vocês. Eu vou contar uma história para vocês e bem rapidamente, porque a guia não pode demorar muito, porque o padre fala demais. A única pessoa que eu vi partir na minha frente foi meu pai. Meu pai me esperou chegar na casa dele para ele partir. E quando ele foi partindo, era o momento de eu entrar em desespero, porque ele morreu de um infarto fulminante. Mas eu tive a nítida impressão, e a gente tem a infantil impressão, né, de que a alma sai assim, né? Não é assim que o desenho animado faz, que os filmes fazem e tal. Não. A nítida impressão que eu tive que meu pai foi entrando. E dessa entrada, desse portal que abriu, eu senti uma paz que eu nunca havia sentido na minha vida e que depois nunca mais senti. Ali eu tive a certeza de que essa dimensão superior que nós atingimos através da ressurreição não é lá no céu. O céu é uma expressão que os antigos encontraram para expressar isso. Mas essa dimensão superior está aqui, ó, do nosso lado. Só que nós, dentro das nossas limitações humanas, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos penetrar, nós não conseguimos palpar. Não temos essa condição. Alguns até que têm, vou me atrever a dizer, mas a maioria de nós não temos. Uma vez eu estava assistindo na TV Brasil, acho que foi, não me lembro mais, mas era um programa do Zé do Caixão. Lembra do Zé do Caixão? Uma figuraça. E o Zé do Caixão estava entrevistando nada mais, nada menos que Elke Maravilha, também uma figuraça, uma pessoa super inteligente. E uma hora o Zé do Caixão pergunta assim para Elke:
o que é o sobrenatural para você? Ela falou, prestem atenção. Ela disse assim: o sobrenatural é o natural que nós não conhecemos. O sobrenatural é o natural que nós não conhecemos. E realmente, aí nós ainda não conhecemos. Um dia conheceremos de uma maneira ou de outra, mas nós ainda não conhecemos. É por isso que nós chamamos de sobrenatural ou de mistério. De qualquer forma, a revelação do Evangelho de hoje para nós é esta. A partir do momento que nós fazemos a passagem, nós entramos numa dimensão superior. Eu tive o privilégio de sentir essa dimensão, a paz dessa dimensão, e aí nós nos tornamos seres de luz, nós nos iluminamos. E aí tem um aspecto muito interessante. Quando Jesus se transfigura, aparece para ele Moisés e Elias. Moisés que se encontrou com Deus e trouxe os 10 mandamentos, foi um profeta. Elias também, um grande profeta, mas figuras do passado, figuras que já estavam nessa dimensão superior. O que o Evangelho quer nos transmitir? Que nós reencontraremos os nossos, que nós reencontraremos aqueles que já foram, porque nessa dimensão não existe limite de tempo nem espaço. Tempo e espaço são limites desta dimensão. Para eles lá não tem limite de tempo nem de espaço, é a eternidade. Então, por favor, não chore. Eu sei que é doloroso, não é? É a presença da ausência. Disse uma vez o Rubem Alves. Eu sinto até hoje, não há nada que se substitua um abraço de um pai e o colo de uma mãe. Nada, nada. Então a gente sente a presença da ausência, não é? Mas, apesar disso, nós não deveríamos chorar a transfiguração daqueles que já foram. Nós deveríamos ver isso com naturalidade, que é a vida, e deveríamos festejar. Aliás, quando eu fizer a minha, por favor, vou deixar isso por escrito já gravado aqui, por favor, façam uma festa. Eu quero bebida, comida, chope, música ao vivo, tá bom? Quero que bebam aquele que partiu. Quem não gostou de mim vai festejar porque eu já fui. Quem não gostou de mim vai festejar porque nós convivemos um tempo, não é isso? Mas de qualquer forma, todos nós iremos fazer a nossa transfiguração, nós iremos fazer a ressurreição. Então, a ressurreição, infelizmente, nós chamamos de morte, porque é uma morte para nós. Para nós é uma partida, mas é uma partida que tem um reencontro. Então nós não devemos ficar somente tristes. Essa tristeza tem que estar acompanhada sim de uma alegria, por aqueles que já foram, por aqueles que estão lá, vivendo nessa dimensão que não tem as tristezas aqui, que não tem os sofrimentos aqui. Bom, essa é a transfiguração muito radical que todos nós vivemos e viverão, não é? Mas a própria vida, e é por isso que nós temos que entender a chamada morte com naturalidade, porque a transfiguração, a ressurreição, ela está na natureza da vida, porque a vida em si é transfiguração pura. Basta olharmos para nós mesmos. Eu não sou o mesmo de 20 anos atrás. O meu físico já não é mais o mesmo. Muitas pessoas disseram aí, puxa, você emagreceu. Nossa, está queimado de sol. Eu estou vivendo na beira do rio agora. Não é? E não sei porquê, mas a pandemia mudou meu metabolismo de uma forma tal que eu perdi peso mesmo. De 88, 87 quilos, eu fui para 74. Sem deixar de me alimentar bem. Eu me alimentei bem. Mas eu não sei o que aconteceu. Meu metabolismo
Ele modificou. De qualquer forma, a vida é transfiguração. Nós mudamos constantemente. Dia após dia, células nascem e morrem em nós. E nós, através das circunstâncias da vida, vamos modificando a nossa visão de mundo, a compreensão das coisas. E a vida tem que ser assim. E ela vai ser assim, queira ou não. Queira ou não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre esse não querer. Mas a vida é mudança. A vida é transfiguração constante. A questão é: eu sigo a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou eu pego as rédeas dessa transfiguração e começo a transfigurar a minha vida para uma direção que eu queira. E Deus nos deu essa liberdade. Aliás, o que Deus deseja de nós é justamente isso. E amadurecer significa isso. É começar a perceber que não são os outros que têm que direcionar a minha vida, mas é eu que tenho que direcionar a minha vida. Eu que tenho que pegar as rédeas do meu destino e conduzir a minha vida para onde eu desejo conduzir. Eu tenho que ser o sujeito da minha história. Há transfigurações da vida as quais eu não tenho controle, isso sem dúvida, como por exemplo a ressurreição, a qual nós chamamos de morte. Aqui eu não tenho controle, não é? Há outras situações da vida que eu também não tenho controle, vem e muda. A pandemia foi uma delas, mudou a vida de muita gente e a gente não tem controle, não é? Mas eu tenho muito controle sobre a minha vida. E aqui a pergunta é: será que eu estou direcionando a minha vida para onde desejo que ela vá? Será que eu estou vivendo a vida que eu desejo viver realmente? E veja bem, para mudança não há idade. Para mudança não há idade. Porque mesmo na terceira idade, na velhice, eu continuo mudando. Então não há idade. A questão é: eu tenho coragem? Eu tenho coragem de sair da minha zona de conforto? Ou eu vou fazer como Pedro? Vocês prestaram atenção na figura de Pedro? Pedro, ao subir, ao ver a transfiguração, ao estar diante daquela paz profunda que eu senti quando meu pai partiu, com certeza o que ele fez? Vou ficar aqui. Aqui que é bom. Aqui que é gostoso. Aqui que é legal. Nossa, delícia. Vamos construir 3 tendas, se vocês quiserem, para vocês permanecerem aqui. Jesus, Moisés e Elias. Beleza. E quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? Nós encontramos uma zona de conforto e ficamos nela. E não queremos sair dela. Gente, ficar numa zona de conforto é se empobrecer. Você quer chegar mais rápido no mal de Alzheimer? Fique na zona de conforto. Zona de conforto, comodismo, é que faz com que a gente se empobreça em todos os sentidos: fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E o que faz me enriquecer na vida são as situações que nos aparecem como filho e como eu lido com essa situação. Não é? Isso é que faz com que eu me enriqueça. É não ficar na zona de conforto. É me atirar na vida. Nietzsche, que eu gosto tanto, um filósofo, diz assim: construam suas casas à beira do Vesúvio. O que ele queria dizer com isso? À beira de um vulcão? Não há terra mais fértil no mundo do que a beira de um vulcão. Ali está a terra mais fértil do mundo. Ali crescem os tomates maiores, mais saborosos, mas é o lugar mais perigoso. É um risco. Mas a vida não é um risco. Quem está a salvo do perigo?
Ninguém. Todos nós estamos a perigo. Não é isso? Vou pegar o carro na estrada, vou voltar para a pira, eu estou a perigo. Não é isso? Todo mundo está. Então por que não dar o passo que eu quero dar? Por que não direcionar a minha vida? Por que não ficar como Pedro? Por que ficar como Pedro na zona de conforto? Não. Se você está acomodado numa zona de conforto, se você não sair e procurar arriscar-se e construir a vida que você deseja, um dia a vida te tira da zona de conforto. Pode ter certeza. E você sai muito pobre dela, sem condições para enfrentar os riscos que a vida pode te oferecer. Então viver, gente, é viver intensamente, é conduzir essa transfiguração. Eu não posso ser como aquela história, eu acho que todo mundo conhece aquela história, né? Que um dia colocaram um ovo de águia num ninho de galinha, e a galinha, coitada, com a cabeça de galinha, ela foi chocar os ovos, e chocou o ovo da águia também, como um ovo de galinha. E um dia a águia nasceu, e a águia começou a ser alimentada pela galinha, mas como galinha. Então começou a comer minhoca, milho, enfim. A galinha, coitada, ela foi alimentando os seus filhotes, e a águia como um filhote seu. E essa águia foi crescendo, e foi se sentindo uma galinha, e começou a ciscar com galinha, e vivia no galinheiro. O galinheiro não tem espelho, então ela via as outras galinhas e se via nas outras galinhas também. Eu sou uma galinha, sendo ela uma águia. E talvez quando ela via uma águia no céu, dava até susto de ver a águia, porque ela se sentia uma galinha, sendo que ela podia estar voando bem alto. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive numa bolha, só convive com as pessoas dessa bolha, só convive ali. E bom, e a vida passa, e as situações mudam, e eu não me abro para outras pessoas, eu não me abro para outras realidades, e aí meus horizontes ficam estreitos, e aí eu fico como a situação da águia, pensando que é uma galinha. E nós não somos assim. Nós somos seres que podem se transfigurar constantemente. Isso é muito lindo, gente. Isso é Páscoa. Celebrar a Páscoa como nós vamos celebrar juntos. Celebrar a Páscoa é celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e de todos aqueles que passaram por aqui. Mas é celebrar também a vida nova que eu posso construir aqui. Isso é celebrar a Páscoa. Mas tem um dado muito importante só para terminar. Quando Cristo se transfigura diante dos discípulos, o que acontece? Vem uma nuvem, e nuvem simboliza Deus na antiguidade. Vem uma nuvem e diz: este é meu filho muito amado, escutai-o. Então qual é a nossa missão? Qual é o nosso critério de transfiguração? É escutar o que o Cristo tem a dizer. E o que o Cristo tem a dizer, gente, é simples, mas é tão simples que não precisa grandes templos, não precisa religiões, não precisa instituições. O Cristo disse uma coisa muito simples: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O que é converter-se? É voltar-se para si. Não é converter-se em uma religião, não, tá? É o Cristo falando lá na antiguidade, não é o Cristo falando hoje. Converter-se não é converter-se a uma religião, é voltar-se para si. Volte para si, porque o reino dos céus está muito próximo de você. Basta você querer, basta você ter atitudes, e aí o reino dos céus vai começar a crescer em torno de você, como se fosse uma semente de mostarda. Isso parece um romântico bonito, né? Mas se vocês soubessem o que a mostarda faz na horta,
sabe que a mostarda faz a horta? Ela bagunça a horta. Ela quase destrói a horta. E é isso que o Cristo está querendo dizer quando ele cita essa parábola. Não é uma coisinha bonitinha. Se eu quero o reino dos céus nesse mundo, eu vou ter que ter atitudes corajosas de ir contra as injustiças, por exemplo, de realmente amar o outro, de realmente ter paciência com o outro, de conviver com o outro que é meu irmão, minha irmã, e que não é muito agradável. Enfim, isso é a construção do reino de Deus, não é fácil. Por isso que a gente constrói o reino de Deus através do amor. Amor incondicional. E amor não é gostar. Eu posso gostar de pessoas e posso não gostar de certas pessoas. Tem pessoas que não são simpáticas. Mas o amor incondicional é um querer. É um querer bem a outra pessoa, mesmo que eu não goste dela. Eu quero que ela viva e tenha vida em abundância. Eu quero que ela seja feliz. Esse é o amor incondicional. Por isso que o Cristo praticou, por exemplo, a comensalidade. O que é comensalidade? Comensalidade na época de Jesus Cristo era o seguinte: amigo senta-se com amigo à mesa para almoçar, mas só com amigo. Ele não senta com estranhos, só com amigo. E a sociedade de Jesus era extremamente estratificada, ou seja, proprietário de terra só senta com proprietário de terra, servo só senta com servo, artesão só senta com artesão. Não existia isso de o senhor de terras sentar à mesa com o seu servo. Isso não existia. O que o Cristo faz? O que Jesus faz? Ele senta com todos. Ele quebra a estratificação. Ele enxerga tanto no Senhor como no servo seres humanos, filhos de Deus, gostando ou não gostando, ele senta-se à mesa. Por isso que ele vai na casa do fariseu, por isso que ele vai sentar-se com a samaritana em praça pública, com uma mulher. Naquela época as mulheres eram sub-raça, homem não conversava com mulher em praça pública, e essa mulher ainda por cima era uma prostituta. Prestem atenção, Jesus, desculpa a expressão, Jesus está com uma puta na esquina, conversando com ela. Se eu estivesse conversando com uma, e não iam falar de mim, não é? E Jesus faz isso, ele senta com as pessoas para conversar. Quinta-feira estava um calor em Piracicaba, que Piracicaba é quente como Paulo, tá? Mas como é um rio Piracicaba, corta a cidade, e já é Mata Atlântica, lá não é Cerrado, então sempre tem uma brisa, não é um calor abafado, então tem uma brisa, então é um calor gostoso, tá? E só que quinta-feira não, quinta-feira não estava tendo aquela brisa gostosa que geralmente tem em Piracicaba. Eu estava escrevendo à noite, estou produzindo um novo livro e tal, estava escrevendo, e aquele calor danado e tal. E perto da minha casa, ali no quarteirão da frente, tem o Oxxo. É uma rede de mercados, mini mercados, né? Que vende de tudo. E eles colocam umas mesinhas assim para fora, na calçada. O pessoal tomar alguma coisa, sentar ali para ter um papo. Eu vou no Oxxo, pego uma cervejinha bem gelada, sento, refresco a cabeça, volto, assisto um filme e vou dormir. E assim eu fiz. Cheguei lá, comprei as moças do mercado, peguei minha Bex, sentei, tinha um casalzinho de namorados na mesa seguinte, conversando ali, e eu sentei. Daqui a pouco chegou um senhor de 60 anos, se percebia que era morador de rua, mas se percebia que ele não era morador de rua de muito tempo, tá? E aí chegou um rapaz e falou assim: olha, eu vou ser franco com você, eu não quero dinheiro, o que eu quero é uma cachaça. Aí o moço foi lá e perguntou: como é que chama isso?
corote, que nem cachaça, né? Isso é um veneno, né? Corote deu para ele. E eu estava numa mesa aqui e uma cadeira vazia aqui. E eu nem olhei para ele, eu fiquei assim, né? Eu queria ficar quieto no canto, vou lá descansar a cabeça, né? Ele veio, me cumprimentou e sentou. Sentou e começou a conversar comigo. E o que ele queria? Ele queria atenção. Ele queria que alguém o ouvisse. Ele não queria julgamento, nem eu estava ali para julgá-lo, como foi o seu passado, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer. Não, ele queria falar. Falou que perdeu uma sobrinha de 39 anos, mas a sobrinha dele odiava ele também, porque ele bebia e tal, não sei o quê, e foi desabafando, tomando a cachaça dele e conversando comigo. Mas sempre dizendo para mim: não deixe de viver, viva, aproveite o que você tem hoje, que pode ser que amanhã você não tenha mais. É isso que ele dizia. Ele contava a história dele e dizia isso para mim, me aconselhava. Então aquele momento foi para mim um momento de comensalidade jesuíta. Eu não estava ali para julgar, eu estava ali para ouvir. E ele veio para falar. E eu fiquei ouvindo, simplesmente assim. Depois ele se despediu e foi embora. Aí é que eu voltei do meu apartamento. Não assisti o filme, eu fui dormir. Mas, gente, escutar Jesus é isso. É você viver o dia a dia procurando construir na sua vida o reino de Deus. E o reino de Deus é querer bem as pessoas, não julgá-las. Quem somos nós para julgar? Cada um segue a sua vida conforme acha que é melhor. E eu espero que cada um escolha os melhores caminhos para todos, não é? Mas eu estou aqui nessa vida justamente para querer bem ao outro. Essa é a nossa missão. Então vamos refletir sobre tudo isso cantando o canto do Florão. Dia de emoção e de alegria, que tem que lembrar todo dia. De emoção e de alegria, que tem que lembrar todo dia. O Senhor esteja conosco. Corações ao longo. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, vivendo o que Jesus viveu. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco como Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim que se tornem as vossas ofertas no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer o pão, este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Esperamos entrar na vida eterna, ó Pai, e hoje, de modo especial, pensamos naquelas pessoas queridas que já estão na dimensão superior, já passaram pela ressurreição. Vamos ficar em silêncio e lembrar de todos aqueles que nós conhecemos e que já estão na casa do Pai. De modo especial, lembramos dos nossos irmãos Ivone, do nosso querido Chico e de todos os antepassados da família Ferreira. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Todos juntos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar todos juntos aquela oração que diz que Deus é Pai, mas diz mais do que isso, diz que Deus é nosso Pai. E quem reza uma oração assim teria que ter a consciência de que nós todos, independentemente da nossa religião, da nossa etnia, da nossa raça, da nossa sexualidade, nós todos somos feitos de um único material. Material feito por Deus. O Deus que nos ama muito e quer que todos, sem exclusão, tenham vida e vida em abundância. Essa teria que ser a consciência de quem reza o Pai Nosso. Então, com ela, vamos rezar o Pai Nosso, agradecendo a Deus desse nosso reencontro de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. porque vosso é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. que a paz desse Deus da vida esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Bom, eu não preciso dizer que todos estão convidados para a Santa Comunhão. Tá? Aqui na Humanidade Livre não existe nenhum pré-requisito para que eu receba o Cristo. Não é? Nós acreditamos que o Cristo é muito maior do que qualquer pecado que nós tenhamos. E se nós temos algum pecado, então nós precisamos dele, não é? E precisamos receber. Tá bom? Então todos estão convidados para essa Santa Comunhão. Agora eu queria chamar
a irmã do Chico, que ela quer fazer uma homenagem para ele. Boa noite. Eu queria fazer uma homenagem para o meu irmão. Não sei se eu vou conseguir, né? Vou tentar. Chico sempre vai estar conectado comigo. Sua vinda à minha família deu uma luz inexplicável. Em uma noite de 2016, perguntei aos meus pais se meu irmão tinha síndrome de Down, pois vi que meu pai estava vendo uma reportagem sobre. Portanto, eles conversaram comigo e explicaram que Chico tinha sim essa síndrome. E chorei muito, com medo do tamanho preconceito que ia enfrentar. Lembro da primeira vez que o vi, entubado, mais forte como um super-herói. Apertava meu dedo tão forte, uma cena inesquecível. Nunca fui a mesma pessoa desde aquele dia. Uma menina com 10 anos que sabia que teria que amadurecer muito para enfrentar tudo o que estava acontecendo. Após 6 meses, Chico chegou em casa. E me lembro que foi um dos dias mais incríveis de toda a minha vida. Eu não precisava ir mais ao hospital para vê-lo, mas a ideia de ter enfermeiras 24 horas em casa me assustava. Meu super-irmão, então após passar por tantas cirurgias, foi vivendo um dia de cada vez. E com ele, meu amor só aumentava por aquele pedacinho de pessoa. Meus melhores momentos foram ao lado dele. E quando não estava tão legal, ele conseguia trazer uma energia de outro mundo. Foi lindo. Ou melhor, foi maravilhoso viver ao lado de um super-herói. Prometo que não vou deixar o legado do Chico terminar. Dói tanto ele não estar mais aqui na Terra, mas entendo que seu quarto era muito pequeno para a sua força. Afinal, ele precisava voar. Amanhã completa 1 mês da sua partida, mas espero te encontrar em todas as vidas. Hoje sinto falta das enfermeiras, dos brinquedos barulhentos, dos gritinhos que tinham uma força de outro mundo. Até logo, meu amor. Te amo com a minha alma, porque ela nunca vai morrer, igual meu amor por você. Sua tata grande sente sua falta. Chico presente sempre. Sentar só um minutinho. Eu lembro quando o Chico nasceu, Beto e a Dani me chamaram e a gente teve a honra de fazer o batizado do Chico naquele hospital lá no Unimed. Chico estava entubado ainda, né? E aí eu fui franco com o Beto e com a Dani. Falei, olha, estejam preparados para tudo, não é? Mas eu acho que o Chico deu um privilégio para vocês muito grande. Ficar 6 anos com vocês, não é? E vocês souberam lidar com uma situação do Chico, abraçando isso, abraçando a vida, não é? É isso que o Nietzsche fala de amor fati. Eu abraço a situação que a vida me apresenta. Vocês abraçaram carinhosamente, né? Parabéns para vocês, viu? Tá? Vocês compartilharam com essas pessoas cada momento do Chico e deram exemplo a muita gente, não é? Como a gente deve ser humano, não é? E mostraram que o Chico era humano. E voltando a dizer, ele vai estar com vocês, viu? Tá? Bom, gente, nós estamos aqui de volta, não é? Para quem não sabe, eu estou morando em Piracicaba. Por quê? Porque Bauru tem ficado muito longe. Para vocês terem uma ideia, eu tenho feito muito casamento no Vale do Paraíba. Em novembro do ano passado, eu tinha um casamento lá em Guaratinguetá e outro casamento aqui. Então, o que eu fiz? Peguei o carro, fiz 7 horas de viagem até Guaratinguetá, dormi na fazenda onde seria o casamento. De manhã, fiz o casamento das 2 meninas, uma família linda, 2 meninas que adotaram 3 irmãozinhos de uma drogada em Guaratinguetá. E amam esses meninos, precisam ver como esses meninos são amados. Nós fizemos então o casamento delas, dessa família, e voltamos 7 horas para Bauru para fazer outro
dia às 19 horas. Então eu falei, eu preciso de um lugar mais central, né? Onde eu possa me deslocar, já que os casamentos estão sendo para mim minha fonte de renda, praticamente. Porque as minhas aulas, a pandemia tirou. A minha matéria é teórica, tirou e AD, né, praticamente. Então, meu campo de atuação como professor, infelizmente, ele no momento está em stand-by. Então, são os casamentos. Então, eu preciso de um lugar mais estratégico. Então, aí eu fiz um estudo e Piracicaba fica bem no centro mesmo, ali. 2h30 de Paulo, Campolim, 1h30 de São Paulo, perto do Vale, perto daquela região que eu já faço casamentos mesmo, Sorocaba, Tietê, Porto Feliz e assim por diante. Então eu mudei para lá. Eu aluguei um apartamento mobiliado aqui e aluguei um flat mobiliado lá. Na verdade é um Bristol, um hotel Bristol que virou condomínio, não é? E então eu moro num Bristol, num apartamento. Dá a sensação assim de que a gente tem passageiro, né? Está de passagem, é ótimo. Mas eu estou me sentindo muito bem lá. E o pessoal pediu para que a gente voltasse a celebrar. Falei, porque nós vamos voltar, não é? Então a gente vai celebrar, pedimos do seu Colombo, a Cris intermediou isso, eu Mondina também. A Cris conversou com ele se era possível nós retornarmos aqui no prédio, onde nós começamos, não é? E eles autorizaram, deram essa autorização para a gente agradece isso de coração a todos vocês de terem aceito que a gente voltasse. De coração mesmo, Deus abençoe vocês muito, tá? E continue abençoando o trabalho do Greg, né? E nós vamos assim, nós temos que adequar naturalmente as missas com os horários, com o calendário do Greg, porque o Greg também tem seu calendário e não pode abrir mão de uma atividade por causa da nossa missa. E também eles sofreram com a pandemia, ficaram praticamente 2 anos sem ter atividade. Então, precisa se adequar. Então, a princípio, nós vamos celebrar 2 vezes por mês. Então, tem essa missa hoje, dia 5, então, dia 19 é a próxima missa. Tá? Então, ajudem a divulgar. Tá? Dia 19, nós estaremos aqui às 18 horas para fazer uma nova celebração da vida. Valeu a pena? A gente fica emocionado, né? E claro que vale a pena aqui viajar e estar aqui com vocês, viu? É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande, é uma graça muito grande. E vamos permanecer juntos, tá bom? E por favor, convidem o pessoal para se juntar a nós, porque aqui não tem bandeira, né? A gente é ser humano e procura ser amado, tá bom? Por favor, uma salva de palmas para Paula, Maicon. O Senhor esteja conosco. Por intercessão de todos os santos e anjos, abençoe-vos o Deus todo amoroso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desejo a todos uma ótima noite e uma santa semana, até o dia 19, e que Deus nos acompanhe.